Oi turma, tudo bom? Então hoje a gente está com um vídeo aqui que é muito especial, que é o diário de obra, né? Então o que tem acontecido, por que eu escolhi. Eu já filmei algumas coisas da mudança, de quando a gente chegou aqui, e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de algumas escolhas. Esse vídeo não dá para ser em um só, né? Então a gente vai dividir ele, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui tanto a área do fundo, como essa área daqui que a gente vai usar como quarto. Por que eu escolhi? Porque eu queria uma coisa que fosse ampla, né? Como lá no outro estúdio a gente tinha uma área mais ampla, eu aproveitei essa parte de cá e deixei sem colocar mais coisas, assim, eu não queria, por exemplo, dividir com recepção e outra coisa, eu queria que entrasse bastante luz. E como tem ali lá do outro lado, ele tem uma janela também, eu não queria perder a luz que vem lá do outro lado. Então, se eu fechasse se eu colocasse alguma divisória, eu ia perder principalmente a questão da iluminação, que é uma das coisas fundamentais que vocês têm que prestar atenção quando vocês forem escolher algum local. Então, se eu fotografo com luz natural, a luz é muito importante, né, no local. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que era tudo de vidro, eu falei, cara, é o aquário perfeito que eu preciso. E hoje a gente vai ficar, então, por aqui, para eu dar várias dicas para vocês de como é que vocês podem montar um ambiente que, no caso, era o meu carro-chefe, assim, era o que as pessoas mais gostavam, que era o clarinho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi deixar tudo branco. Então, aqui a gente tinha um rodapé que era de mármore, e essa aqui é uma super dica para vocês. O que foi que a gente fez? Para eu não ter que quebrar o rodapé, que é igual a esse daqui, ó, tá vendo aqui em cima? Então, o que a gente fez para aproveitar? Eu procurei primeiro aquelas placas que colam. Só que, como esse rodapé era maior, eu não encontrei. Então, uma dica que a minha arquiteta achou foi fazer essa caixa de gesso. Então, todo o nosso rodapé aqui, ele é feito de gesso. Então, ele não vai ter cor. Porque imagina, se você está num ambiente todo claro e tem um rodapé que ele é em mármore, mesmo sendo claro, mas com cor, ele ia chamar muito atenção, né? Então, essa é uma primeira dica. E a outra coisa também é que, apesar desse piso ser maravilhoso, assim, ele é muito lindo, ele refletia demais. Então, para as fotos que eu faço, ele não ia funcionar sempre. Eu queria que fosse uma coisa bem clarinha, assim. E aí a gente comprou esse piso aqui, que ele é de clique, né? Esses laminados, eles têm aqueles que colam, e aí você tem que passar a manta, colocar algumas coisas, e ele não, depois, se você tirar, o piso não vai funcionar mais. E esse daqui, apesar de ser um pouco mais caro, eu posso levar ele depois para qualquer lugar. Então, ele não vai danificar o piso que está embaixo. Então, como essa casa também ela não é própria, eu precisava pensar em soluções que eu pudesse depois estar modificando elas. Então, é uma dica que também é super legal para vocês. Outra coisa também que as pessoas amam, e eu particularmente também adoro, é o Bolserri. Eu acho que ele dá um charme, eu acho ele romântico, eu acho ele super clássico. E às vezes a gente fica com medo de fazer alguma coisa porque tem muita gente fazendo. Caramba, se a gente for... Não tem nada que foi inventado assim, sabe, do zero. Então você tem que realmente buscar referências de coisas que vocês gostem. E eu adoro demais eles. E agora aqui nesse eu consegui fazer um paredão. E aí a gente teve que pensar como é que a gente escolhia a parede para estar fazendo. Então, como nas outras eu ia perder muito espaço, tipo, eram espaços muito restritos, essa foi a maior parede que a gente conseguiu. E aí, como é que eu vou fotografar? Porque eu não tenho grande distância aqui, né? Eu não tenho uma profundidade. Só que aí a gente aproveita aqui o espaço da escada. Então, se eu vier para onde tem a escada, eu ainda ganho mais amplitude ainda. Então, foi uma área que a gente escolheu e que vai funcionar demais. O Bolserri também vai ficar claro, porque eu escolhi nesse ambiente ser todo claro, assim. Depois que você estiver pronto, eu vou mostrar para vocês também. Mas o piso é claro, as cortinas elas também vão dar essa luz mais difusa para ficar bem clarinho também. Ali a gente vai ter alguns móveis também que a gente escolheu. E aí eu volto para a escolha da cama. É claro que aqui vai ficar tudo muito... eu vou ter essa flexibilidade de mudar as coisas de lugar. É uma coisa que eu gosto muito. Mas a gente pensou na cama ser aqui. E é bom vocês, se você tiver que fazer alguma coisa mais fixa, é bom você pensar em ambientes que você consiga ter profundidade. Então, por exemplo, ó, aqui eu conto com um banheiro. Então, se eu quiser fazer alguma foto que eu precise de muita distância, eu ainda consigo aproveitar aqui do banheiro. E isso faz muita diferença também. Então, se eu estiver fotografando criança, se eu estiver fotografando uma família maior, eu não perco esse ângulo, que era um ângulo que eu gostava muito também, né? A escolha também se deve, porque como eu tenho janelas ali,
eu queria um local que ficasse recebendo a iluminação e que não ficasse todo contra. Então eu tenho uma parede que já me ajuda demais, assim, que não vai vir aquela luz direta, sabe, para o contraluz. E como aqui é um jardim de inverno, a luz ela vem difusa, ela não vem uma luz direta daqui. Então, ó, vocês podem até estar vendo que a gente consegue pegar mais o fundo. Eu não vou ter que escolher entre o primeiro plano ou o segundo, ele vai sair ali um pouquinho. E uma super dica também, ó, quando vocês forem ter alguma coisa de jardim, a gente escolheu, lá fora vai ter a parte de jardim. Só que ela para antes de entrar, porque o verde ele funciona como uma gelatina ali, né? Então, por exemplo, se essa parede fosse toda verde, a luz ela não ia vir tão clarinha, ela já ia vir modificada, com outra cor. Então, a gente precisa ficar muito atento também com o que está ao nosso redor, assim, não é só olhar o ambiente em si. Porque se eu uso uma luz natural, eu vou permitir que entre muito mais coisa. Porque geralmente eu fotografo com lentes que são muito claras. Então, tudo que está acontecendo ao redor ali vai acabar interferindo na imagem também, né? Outras coisas, ar-condicionado. Então, a gente teve que preparar todo o estúdio para receber o ar-condicionado. E as cortinas a gente já está providenciando também. Então, por exemplo, eu tinha cortinas antigas, o que foi que eu fiz? Como elas não dariam para fazer, por exemplo, eu não tinha 3, eu tinha 2. Então, o que foi que eu fiz? Eu utilizei uma lá na outra janela, né? Porque ela já não fica tão próxima aqui. E vou utilizar outra em outro quarto. E aí aqui eu vou ter que fazer nova. Então, assim, a gente precisa fazer escolhas conscientes ali. Então, ver o que você tem, o que consegue aproveitar. E ambientes que sejam muito próximos, por exemplo, se eu botasse aqui uma cortina e aqui outra cortina diferente, ia chamar mais atenção. Como eu separei elas, deixei em locais mais distantes, aí vai ficar muito mais tranquilo também. Uma outra dica também para vocês é que eu preparei aqui também a energia do local. E eu falo de energia elétrica agora, tá? Porque tem alguns ambientes que eu preciso de utilizar o flash. Então, como ele tem uma potência maior, você precisa ver como é que está a rede elétrica de onde você fotografa. Então, porque o que é que acontece? Dependendo da descarga que você precise, ele vai danificar, vai queimar o aparelho, vai ter qualquer coisa assim. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. E antes de começar a fotografar nesse ambiente novo que você está escolhendo, fazer uma... Como é que chama? Fazer uma... Oi? Revisão? A revisão, E antes de você começar a fotografar, você fazer uma revisão, para ver como é que tá essa parte também. Na parte de iluminação eu não me preocupei muito, então a gente deixou tudo como era, porque eu não fotografo à noite, né? Então geralmente eu não utilizo essa luz para cá como fonte de luz para foto, então era só para iluminar o ambiente mesmo. E para cá, a gente foi aproveitando cada pedacinho. Então aqui, ó, nessa área aqui, a gente já vai fazer outro ambiente. Então aqui vai ter um sofazinho, vai ter uma luminária, que eu posso estar utilizando tanto para foto de família, para foto de gestante, como também para fazer as fotos profissionais, que eu utilizo bastante, o pessoal gostava muito. Então se eu tenho um sofá aqui, ele acaba sendo utilizado de diversas formas, né? Eu vou ter também, eu já vou deixar uma mesinha branca, porque aí eu consigo compor esse ambiente. Você pode ver até uma estantezinha dessas que vendem mais compactas, sabe? Que vocês podem colocar, porque se vocês quiserem simular, fazer uma simulação de um escritório, de alguma coisa assim, você pode pedir para as pessoas também trazerem alguns itens pessoais. Uma outra coisa também que eu usei para completar tudo isso foi a porta. Então, eu não queria danificar a porta, então a gente achou um tipo de pintura que depois é só lixar a parte superficial, que aí ela não vai danificar. Então, a porta, se ela ficasse na cor natural que estava aqui, que era muito escura, ela ia gritar perto de tudo que está branco. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Você não pode enxergar os elementos isolados, você tem que enxergar ele no todo. E aí a gente vai pintar esse lado de cá de branco e o outro lado ele vai ficar mais escuro porque o outro ambiente é mais escuro. Mas aí fica para o próximo vídeo, porque hoje a gente vai ficar aqui e lá no jardim também. Com relação aqui, outra dica também que a gente achou muito legal, porque como o ambiente aqui vai ter refrigeração, né, ele vai ter ar-condicionado, a gente estava... Ops, pera aí, Vamos. Como o ambiente aqui ele é refrigerado, então a gente precisava cuidar para que o ar não fosse por aqui, ó. Então, como a gente tem essa escada e eu não queria perder ela, a gente está agora entre duas soluções, que ou vai ser ter a cortina, porque a cortina já dá uma segurada,
ou também a gente vai colocar a porta de correr. Eu acho que a gente está mais pendendo para essa opção, que vai ter uma porta de correr, que ela já vai funcionar como cenário também. Então, eu consigo usar esse ambiente que está aqui, que eu falei onde vai ficar o sofá, e aí eu puxo a porta para cá, e aí eu consigo usar aqui também como um fundo, né? Então, e quando eu não estiver utilizando aqui, eu fecho e aí ele vai estar retendo o ar também. Então, são preocupações que a gente tem que encontrar soluções que não atrapalhem na nossa foto. Eu já fiz alguns estúdios antes desse. E eu tinha muito a pressa de terminar e eu achava assim, tipo, de qualquer jeito tá bom, eu só preciso entrar. E eu acabava tomando algumas atitudes que eram inconsequentes, porque lá no futuro elas me davam mau trabalho, assim. Então uma coisa que eu acho que vocês precisam fazer é isso, é prestar atenção, ter calma, pensar a longo prazo, pensar nas coisas que podem acontecer ou no que você já tem de experiência, para estar sabendo como utilizar o estúdio, né, o ambiente, de uma forma que seja otimizada também. A gente vai falar agora desse ambiente aqui, que é o jardim, que para mim era uma super exigência. Assim, eu queria um local que tivesse verde, eu adoro ter espaço verde, sempre gostei muito de planta, e eu queria alguma coisa que fosse assim. Eu tinha um balanço que já tinha um tempo lá guardado e eu acabava não utilizando. Então a gente escolheu essa área aqui para esse balanço. E no fundo a gente vai fazer uma textura e ele vai ter também ali um pendente que vai ser decorativo e aí os vasos eles vão ser móveis. Então eu posso colocar vaso, tirar, não vão ser esses daqui não. Aqui a gente ainda está no final da obra. Aqui no fundo a gente vai ter um jardim, né? Então ele vai ser a parede toda de verde. E ali vai ter uma banheira, que era meu sonho de princesa, assim, eu queria ter uma banheira para fotografar, é uma banheira retrô. E a gente vai ter aqui também, então vai ser uma área que vai ser bem gostosa. E do lado de cá, ó, já para aproveitar, vocês podem fazer tudo e ir aproveitando cada espacinho. A gente colocou essa parede aqui, porque aí lá do outro lado não fica vendo a área de serviço. Então, ela tanto foi estratégica, né? Tipo, ela teve realmente tem uma função e além disso ela vai funcionar como um espaço também para fotografar. E aí aqui desse lado a gente vai colocar algumas plantas com flores de uma cor e aqui ele vai ter um portão. Eu gosto muito daquela referência assim de Vila Toscana, sabe? Dessas coisinhas assim. E aqui vai ter um portão de ferro que vai ser lindo e aí nele também vai ter um arco descendo com outras flores. Então imagine, ó, aqui eu tenho um ambiente, outro ambiente, só o verde é outro ambiente, a parte da banheira é outro ambiente. Aqui a gente tem a textura, um novo ambiente também. E a parte do balanço ali com o pendente e as plantas, mais um ambiente. Então assim, se você souber aproveitar bem, aqui não é uma área grande, né? Tipo assim, eu acho já bastante confortável, porque o outro espaço que eu fotografava o verde era menor do que esse aqui, ó. E eu já fazia. Então agora aqui, para mim, eu estou no paraíso. Tipo, minha mata cresceu gigantesca agora ela tá, né? Então, a gente precisa ir vivendo e realmente aproveitando cada ambiente que a gente tem, né? Se seu espaço que você está começando é pequeno, você vai fazer o melhor que você pode com ele. Então, você vai criar ali um espaço que você consiga fotografar de frente, de ladinho, que você coloque alguma coisa para frente para que você tenha profundidade, já é outra foto. Então, você chega no local, observa como é que você pode aproveitar ele de diversas formas, de diversos ângulos, e aí você vai fazendo. A mesma coisa foi aqui. Muita gente, eu acho que já tem alguma área que, se não for desse tamanho, pode ser menor. Então pode ser que você já possa colocar só o balanço ou só uma parede verde. Aqui o que é que a gente vai fazer? Para colocar as plantas mais suspensas, a gente vai botar uma tela e aí as plantas elas vão ser colocadas diretamente lá. E isso você pode estar fazendo com a treliça de madeira, com aqueles negócios que eles chamam de tela de galinheiro, sabe? Que aí você pode fazer uma estrutura de madeira para colocar. Então tudo é criatividade. Eu acho que quanto mais a gente precisa, né? Então se você não tem muito espaço, se você não tem muito para investir, mais a gente precisa investir na nossa criatividade. E isso eu faço desde o início, desde quando eu fotografava na sala do meu apartamento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour, né? A gente está aqui no meio da obra ainda, mas no decorrer eu vou mostrando para vocês outros ambientes e porquê da escolha de cada um deles.